super a ver aí com o que a gente tem passado nesses tempos, né, na Terra. Então, a gente vive uma estação que, se você for pegar a população, a maioria não está bem, né? A gente não foi educado nessa geração a ter sentimentos, a dominar sobre os nossos sentimentos. Então, basta algo pequeno para nos abalar e fazer a gente desistir de todas as coisas. Então, nessa manhã, que a minha e a sua alma seja tremendamente ministrada pelo Senhor, que nós possamos gerar aqui uma alma estável, um coração contrito, quebrantado, um senso de missão, e vamos. Vamos lá, o texto base dessa pregação aqui é Mateus 14, de 10 a 14, eu vou ler para vocês, fiquem em paz. E lá está escrito o seguinte: e mandou decapitar João na prisão. Já começamos pesado, já cabeças estão rolando aqui, né? Mandou decapitar João na prisão. Quem mandou decapitar? Herodes, a pedido aí da sua esposa, né? Então, sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, a filha da sua esposa, que a levantou à sua mão. Os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram nas cidades e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor venha abrir os nossos corações para essa palavra, que cada semente aqui, liberada do teu altar, não por mim, mas por ti, Senhor, caia em terra seca, pelo amor de Deus, Senhor, terra seca não, caia em solo bom, Pai, que venha frutificar, que venha, Senhor, nos servir para edificar-nos, Pai, para gerar em nós um espírito inabalável, Senhor, um espírito que sabe viver todas as fases da nossa vida, se recuperar, em meio ao luto, se recuperar e depois seguir e ter compaixão com os próximos, como foi com Jesus. Em nome de Jesus, que o teu espírito vá caminhando entre nós no meio dessa pregação e nos cure. Amém e amém. Glória a Deus. Família, tem dias que a gente não escolhe. Tem dia que você acorda com a alma já perturbada, né? Você acorda já abaladão. Tem dia que você tem uma resposta que você não gostaria de ter, ela simplesmente chega e você não escolhe. Tem dia que uma porta se fecha sem explicação. Tem dia em que uma conversa machuca a gente mais do que deveria machucar. Tem dia que a pressão dentro da casa aumenta. E isso não é minha culpa nem sua, simplesmente acontece. Tem dia que o dinheiro aperta, tem dia que a mente não descansa, tem dia em que você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Tem dia que você sorri por fora, mas por dentro você está desabando de chorar. No trabalho os caras falam, meu Deus, você não solta uma risada, né? Eu falo, mano, você que não vê, eu estou rindo por dentro aqui. Por dentro eu estou gargalhando, mas aqui por fora é a cara blasé. E é a mesma coisa aqui. Tem gente que por fora parece que está feliz, mas por dentro está estraçalhado e chorando. E a pergunta de hoje, ela não é, será que o dia mal vai chegar? Ao contrário, e quando o dia mal chega? O que você faz? Porque no dia mal ele chega para crente e para descrente. Ele chega para quem ora, ele chega para quem jejua, ele chega para quem serve, ele chega para quem ama Jesus. Não tem como a gente escapar do dia mal. E aqui está uma chave que a igreja precisa aprender. A fé madura não é ausência de dor.
A fé madura não é ausência de dor. Jesus não nos exclui da dor, muito pelo contrário. Ele fala que a gente vai ter dias difíceis. E essa é uma promessa dele. Ele nunca prometeu, me segue aí que você vai ser top, que você vai ser o cara mais feliz do mundo, que, sua vida vai prosperar, bababá. Quem promete isso são os coaches. Aqui a gente não é coach. Aqui a gente é vida real. Então, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, Jesus acabou de receber uma das notícias mais brutais da vida dele. João Batista foi decapitado. Cabeças rolaram. João não era qualquer pessoa. Pensa aí. A Isabela, ela gosta de fazer quiz bíblico comigo no carro. Ela fica o caminho inteiro. Vai papai, mais uma pergunta. Vai papai, mais uma pergunta. Aí ela acerta todos, eu falo, meu Deus do céu, onde você aprendeu isso? Ela começa a rir e fala, Superbook. Eu falei, caramba, você deve estar vendo Superbook pra caramba, mas mal imagina ela que um monte das coisas que ela fala não tem nem no Superbook. Então é Bíblia pura. Então, eu nem sei porque eu entrei nisso mais, mas João Batista não era qualquer pessoa. Porque a gente ficou falando de João Batista, ela perguntou várias vezes, eu perguntei várias vezes na verdade, e ela acerta tudo. Então quem era João Batista, Isabela? Para quem não sabe, eu estou fingindo aqui numa ilustração, mas é só para te atualizar de algo que você já deveria muito saber. João Batista era primo de Jesus. João Batista cresceu com Jesus. Você vê ali Maria e Isabel, estavam lá, os dois na barriga, e uma hora elas se encontram, e quando chega uma perto da outra, já fica tipo super gêmeos ativar, um encosta no outro ali e começa um manto na barriga. Que foi que você está aí? É real, cara, rolou um mover na barriga ali, quando os dois chegaram perto. Então imagina a conexão que os dois tinham, cara. Era o cara que estava preparando um lugar para Jesus, e o próprio Jesus que ia vir depois dele. E Jesus fala, cara, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Então imagina o valor que esse cara tinha para Jesus. Já tinha rolado Elias, já tinha rolado Eliseu, que fez o dobro de milagre do que Elias. Já tinha rolado, cara, os profetas mais sinistros da face da terra. Mas Jesus é explícito em falar, cara, ninguém foi maior do que João Batista. Mas também tem uma notícia boa para mim e para você, é que ele continua falando que eu e você somos maiores do que João Batista. Aí é legal. E a nossa cabeça não precisa rolar, mas pode ser que role. Ele não vai nos fazer escapar disso. Talvez sim, talvez não. O que ele nos prometeu é uma vida eterna. Então, fica aí com essa bucha e vamos avançar. Então, João era a voz que gritou no deserto, preparem o caminho para o Senhor. João foi quem batizou Jesus. João era uma referência espiritual da geração. Ele era o cara que, ia para o deserto, se vestia com pele de camelo, pegava os gafanhotos, comia os gafanhotos. Eu não sei se ele começava mordendo pela cabeça ou não, mas ele comia o gafanhoto e comia mel. Imagina, o cara bruto. E você não aguenta comer nem uma vagem. Pensa nisso. Ele comia grilo, gafanhoto. Então João era uma referência espiritual. E quando Jesus recebe a notícia, ele não faz pose. Lembra do cara que eu falei que por fora está sorrindo e por dentro está destruído? Esse cara não era Jesus. Jesus era totalmente verdadeiro. Ele expressava os sentimentos dele. Então nessa parte, imagina, Jesus, olha só, estou vindo ali, cara, não tenho notícias boas. Não é legal. Sabe João Batista? Aí o cara nem continua, né? Ele só baixa a cabeça e faz assim. Não está mais entre nós. Mas o que aconteceu? Cara, Herodes passou a faca na cabeça, velho. Já era. A mulher lá pegou ainda por cima a cabeça dele e ficou exibindo para a galera. Imagina a cara de Jesus vendo isso. Jesus sabia que uma hora isso ia acontecer.
Mas, mesmo quando você sabe que algo ruim vai acontecer, você nunca está preparado para quando acontece. Nunca está. E a gente sofre. E Jesus mostrou ali a decepção dele. A decepção não, talvez a tristeza seja a melhor palavra. Ele não se decepcionou, porque João Batista morreu executando a sua missão. Então, beleza, vai, e se for morrer na missão, beleza. Vai para a vida eterna, servo bom, entra aqui, você foi fiel, vamos embora. Mas a tristeza para aqueles que estão na terra fica. A saudade. Então ali Jesus já sabia que a família ia ficar triste e ele se compadecia, os discípulos ficariam tristes e ele se compadecia e ele mesmo ficou triste. Jesus não performa força, ele não diz, galera, tá tudo bem, ele morreu, vamos marchar. Nada disso. Ele simplesmente pega a dor dele, demonstra a dor dele, provavelmente ali ele fica calado, devia estar ali em volta do lago, na beira do lago da Galileia. Ele vê um barquinho, entra no barco e começa uma das cenas mais icônicas da vida de Jesus, porque em momento nenhum, a não ser ali indo para a cruz, você vê Jesus desse jeito, se retirando para chorar. Jesus chorou? Cara, outros momentos sim, chorou com Lázaro, mas chorou por compaixão e foi cumprir ali a missão já andando e chorando. Mas se retirar para chorar, isso você não tinha visto ainda. Então ele pega o barco, se retira. A Bíblia diz, Jesus retirou-se de barco. E aqui, em particular, para um lugar deserto. Tem horas que Jesus ele se retira. E isso não é fraqueza, isso é humanidade santa. Cara, você ser forte e corajoso não significa que você não vai chorar. Tem momento para chorar, tem momento para ficar triste. Seja forte e corajoso, não fui eu que te mandei. É isso aí, é guerra, vamos marchar. Mas, cara, quando vier a notícia triste, quando vier o momento do luto, viva o luto. Mas viva com um tempo determinado. E viva sabendo o que vai acontecer depois. E é isso que a gente vai ver aqui. Mas o luto, ele não é fraqueza. O luto, ele é humanidade santa. E presta atenção, Jesus se retira, mas ele não desiste. A gente vai ficar abatido. Paulo fala, ó, cara, tô abatido, tô destroçado, cara, tô perplexo, como diriam, mas, cara, eu não desisto. Eu tô aqui. Jesus sente, mas ele não paralisa. Jesus chora, mas ele não abandona a missão, porque logo depois da dor vem um dos maiores milagres do ministério, a multiplicação dos pães e peixes. Você sabia disso? Que a multiplicação aconteceu logo depois de um tempo que Jesus estava chorando pela morte do seu amigo, do seu primo, seu brother. E o dia mau não é o fim da sua história e nem da minha. O dia mau vai acontecer. Pode ser o lugar de onde Deus vai preparar o próximo milagre. Para você entender aqui só rapidinho o background dessa passagem de Mateus 14. Mateus 14 começa mostrando o ambiente político e espiritual de Israel. Herodes estava no poder. Herodes era um rei que não era judeu, na verdade. Então, o Império de Roma escolhe um cara que, na real da real, era inimigo dos judeus, levanta ele e põe para reinar sobre os judeus. Então, além de tudo, era humilhante. E aí, ele estava lá no poder. João Batista, o profeta, era o profeta que confrontava o pecado, e ele havia denunciado o relacionamento ilícito de Herodes com Herodias, que era a mulher do seu irmão. Imagina isso. E João não era um pregador de conveniência.
Ele não era papo coach, ele era faca na caveira. Meu irmão, está em pecado, velho. Se alinha. Não estou te falando para te condenar, estou te avisando para você não ser condenado. É isso que o profeta faz. Ele não dizia o que o palácio queria ouvir, ele dizia o que Deus mandava dizer. E por isso ele foi preso. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, ela dançava sensualmente diante dos convidados. E Herodes, tomado por vaidade, prazer e desejo de impressionar os homens, faz uma promessa precipitada. Daria a ela o que ela pedisse, se ela dançasse. E daí, influenciada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista em um prato. E João Batista é decapitado, e esse é o cenário. Um profeta que foi fiel, ele morre injustamente. Um homem de Deus que é silenciado por um sistema corrupto. Um justo que sofre nas mãos dos ímpios. Você vai falar que João Batista estava em brecha? Olha tudo que ele passou aqui. Ele era justo, ele era fiel, ele era profeta, ele tinha relacionamento com Jesus, ele falava o que Deus mandava ele falar. E aí? Foi preso, foi humilhado, foi decapitado e ainda a cabeça dele serviu de escárnio. E aí, quando Jesus recebe essa notícia, ele se retira e aí começa a mensagem. Porque antes de multiplicar o pão, Jesus passa pelo lugar da dor. E antes do milagre público, existe o recolhimento secreto. As nossas dores, elas podem ser manifestas diante das pessoas. E está tudo bem, você não é de ferro. Só que o lugar de chorar, de se lamentar, não é na frente das pessoas. E não é para as pessoas. Tem um cara que ama ouvir suas lamentações. Porque quando é diante dele, existe uma diferença de lamentação e murmuração. Lamentação não é pecado. Tanto é que existe um livro de lamentações na Bíblia. Lamentações de Jeremias. Então, quando é uma reclamação direto para Deus, eu estou me lamentando para Ele. E está tudo bem, Ele está ouvindo a gente. Ele quer a nossa verdade. Se a sua verdade é reclamar, cara, está tudo bem, reclama para Ele. Agora, se você for reclamar para o seu irmão e tudo mais, isso aí já não é lamentar. E é pecado. Mas vamos lá. Mateus 14, 13. Ouvindo isso, Jesus retirou-se de barco e, em particular, para um lugar deserto. Jesus ouviu a notícia e se retirou. Ele não fingiu que nada aconteceu. Ele não ignorou a pancada. Não ignora. A pancada vem, não ignora. Toma um soco. Se precisar, cai. Não finge que não está tonto. O UFC. Tem aqueles caras que tomam a pancada nervosa e fingem, não, tá tudo bem, dá um passo, cai. Não passa essa vergonha. Se você fizer isso, você vai dar um passo e vai cair. Brother, vive o momento da dor, porque na presença dele você vai se recuperar muito melhor e não vai passar vergonha. Ele não colocou uma máscara religiosa. Não, eu sou de Jesus. Está tudo bem, a dor acontece, estamos felizes, porque todo aquele que anda com Jesus é o homem mais feliz da terra. Ei, o cara morreu, vamos dançar. Brother, não é assim. Ele não tentou provar força para ninguém, ele só se retirou. E isso ensina a gente algo muito profundo. Jesus não normaliza a dor, mas também não é dominado por ela. Existe uma espiritualidade falsa que é ensinada hoje na igreja. Ensina as pessoas a não sentirem o que elas deveriam estar sentindo, não sentirem a dor, como se a fé fosse virar pedra, como se a maturidade fosse não chorar, como se ser cheio do Espírito fosse não se abalar em nada. Mas isso não é Bíblia. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus se angustiou no Getsemane. E mais do que isso, mais do que chorar, além de chorar, ele suou sangue.
Jesus não esconde a dor. Jesus, ele se retirou quando soube da morte de João. A fé bíblica, ela não arranca a humanidade. A fé bíblica, ela ensina a humanidade a correr para Deus. Então, qual que é o lugar da dor? Independente de qual ela seja, o lugar da minha e da sua dor é em Deus. Ah, tá doendo, tá ruim, tá assim, cara, minha cabeça tá... Deus. Ah, mas cara, sai do quarto, sei lá o que... Brother, não tô bem. Tô com Deus aqui. Deixa eu ter meu momento e eu já vou voltar. Ele vai, cara, me edificar no meio da dor e eu vou voltar mais forte. O problema não é chorar, o problema é chorar longe de Deus. E quer saber a realidade? É isso que a maioria dos crentes faz. Na hora da dor, muitos fogem de Deus. Poxa Deus, você deixou acontecer, eu vou me distrair de outro jeito. E aí corre para uma distração, corre para a reclamação, murmuração, corre para a comparação, corre para a autopiedade, corre para o isolamento amargo, que é o isolamento fora de Deus. Tem gente que se isola. Parte 1 está certo, a parte 2 que está errada. Se isola sem Deus. Vai lá, se isola com Deus. Aí é o isolamento amargo, sem Deus. Corre para conversas que só aumentam a dor. E pior ainda, passa essa dor para o próximo. Mas Jesus, ele nos mostra o caminho. No dia mau, vai para o secreto. No dia mau, vai para um lugar deserto com o Pai. No dia mau, tira a máscara. No dia mau, ora com sinceridade. E daí você diz, Senhor, doeu. Senhor, eu não entendi. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu achei que seria diferente. Senhor, eu preciso de Ti. Imagina. E aí já começa, preciso de Ti. Cara, quando eu estou nessas fossas assim, eu sempre boto essa música. Né? Senhor, preciso de Ti. No dia mal, cara, quando as coisas não estão dando certo, preciso de Ti, Pai. No dia que as coisas não dão certo, no dia, cara, que eu não estou bem para ninguém. Senhor, vamos dar um rolê, eu e você. Pega o carro, fala, Jesus, senta aí no carona. Eu vou chorando e dirigindo e chorando. E a gente vai se comunicando aqui. E você vai ouvindo as minhas lamúrias e você vai me acalentando e me curando. Isso não é fraqueza, isso é dependência. Cara, até no momento da dor, a gente precisa ser dependente de Jesus. Você não é capaz de lidar com a sua dor sozinho. Eu não estou falando que o trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra não é valioso. Ele é um terapeuta, desde que seja cristão, certo? Você não vai abrir a sua cabeça para pessoas que não pensam do mesmo jeito de você. Porque ali no psicólogo, no psiquiatra, no terapeuta, você acaba dando acesso à sua mente. E isso é um perigo. Então escolha muito bem, se você for fazer um deles. E eu não sou contra, já fiz muito. Então, quando alguém se machuca fisicamente, a primeira coisa que precisa acontecer é parar o sangramento. E ninguém sai correndo uma maratona com uma ferida aberta. Você precisa de tempo, cara. Você precisa de tempo. Esse tempo é rápido, mas você precisa. Primeiro trata, primeiro limpa, primeiro estanca, primeiro respira. Cara, no meio da dor, respira diante do Senhor. Olha para o céu, olha para o que está em volta. Jesus se retirou para o deserto. Por que o deserto? Para não ver ninguém? Também, mas é porque no deserto é o lugar de silêncio onde você ouve a voz dele. O lugar do deserto é um lugar de encontro com o Senhor. Esse é o lugar, mas também é o lugar onde você consegue olhar tudo que está em volta. É o lugar onde você consegue ouvir o barulho do vento. É o lugar onde você tem paz para olhar tudo que o Senhor fez. É o lugar onde você lembra
como era bom tudo que você viveu até o momento ali da dor. Que o seu lugar de habitação não é o ambiente de dor. No deserto você lembra disso. Na alma também é assim. Tem gente que tende a continuar correndo, mas está sangrando por dentro. E Jesus não está te mandando fugir. Está tudo bem. Ele está te chamando para o secreto, para tratar a ferida. Mas presta atenção. Atenção aqui. Tratar a ferida é diferente de morar na ferida. É tratar a ferida. Eu não vou morar na ferida. Eu não vou entrar em autocomiseração. Eu não vou entrar num buraco de dor. Não, Jesus não foi para um buraco. Jesus foi para o deserto, muito provavelmente no monte. Se você for pegar ali em volta do lago, do mar, da Galileia, é um monte de montanha e é desértico. Então, Jesus não se retirou para um lugar baixo, ele se retirou para um lugar alto, para um lugar mais perto dos céus, um lugar onde ele pode ver toda a situação de cima. Quando eu olho a situação de cima, a dor é muito menor. Eu vejo que eu não estou no meio da nuvem de confusão. Eu vejo os meus inimigos de cima. Eu vejo a dor de cima. Eu vejo o tamanho do meu Deus. Eu vejo a pequenez do meu problema. Esse é o lugar que a gente tem que estar. É isolado, mas é em lugares altos. Na família, não desconta a sua dor em quem te ama. Isso é raro, mas acontece todo dia. Descontar a dor em quem te ama. Leva primeiro para Deus. Na igreja, não abandona a comunhão porque você está ferido. Procura cura, não fuga. No trabalho, não permite que uma frase ruim defina a sua identidade. Você já sabe quem você é em Jesus. Um feedback ruim é só um feedback ruim. Não é sobre você, é sobre o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. O seu trabalho faz parte da sua vida. E um feedback ruim vem para você melhorar. Então não seja definido. Na mente, não transforma um dia mal em uma sentença sobre a sua vida inteira. O deserto ele cura quando Deus está nele. Mas ele destrói quando você entra sozinho e decide morar lá. O deserto sem Deus não tem comida. O deserto sem Deus não tem o calor. Ele tem frio de noite e ele torra de dia, ele não tem água, ele vai te desidratar, ele não tem comida, você vai ficar fraco, você vai morrer no deserto, vai virar aqueles esqueletos do lado do tesouro. O deserto não é o lugar de habitação, o deserto é o lugar temporário com Jesus. E o texto diz, Mateus 14, quando Jesus saiu de barco e não o viu, e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Isso aqui é impressionante. Jesus vai para a dor, se retira, pega o barco de novo, chega na beira, ele vê uma multidão, me dá um tempo para me restaurar, me dá um tempo, agora eu estou de boa. Não, eu tenho compaixão, vem aqui, doeu, me curei, agora o poder vai ser multiplicado, vem aqui, cura. E ele chega cheio, porque depois da dor vem isso. A dor com Jesus, ela vira uma ferida cicatrizada, que vira uma casquinha, que vira cura para o próximo. A minha e a sua dor é cura para as nações através de Jesus. Jesus não desperdiça nada, nenhuma dor. Ele pega tudo que você passou, te cura. E agora, tá vendo o que você passou? Tem outros ali passando. Pega isso, vai levar para eles. Existe solução depois da dor. Existe uma cura. Eu estou aqui, eu estou recuperado. Eu posso ser instrumento de Deus na sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Agora pega essa dor aí, pega a sua doença, vai e cura também. Essa é a missão. É dor, cura, enchimento e despejar. Despeja no próximo. De novo, o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é para a gente ficar se curando. O Evangelho é sobre o meu irmão. O Evangelho é sobre me curar, para ir lá e curar o meu irmão no nome de Jesus.
Esse é o Evangelho. Jesus não é uma cura banal. Jesus é um preparador de heróis, como eu e você. Pega a sua dor, seja curado e vai no nome de Jesus transformar a terra. Então Jesus está vivendo uma dor pessoal, mas quando ele sai do barco, ele ainda consegue enxergar a dor dos outros. Então não fique cego na sua dor. Não fique traumatizado com a sua dor a ponto de, meu Deus do céu, estou vendo dor ali, eu quero fugir porque isso me traz lembrança. Vai que eu começo a ter de novo essa dor. Ah, sai de mim, leprosos. Não quero. Não é isso. A dor, ela precisa gerar compaixão em mim e em você. Sabe aquela dor mais profunda que você já passou e que na hora do desespero você precisava de alguém? Agora esse alguém é você. Para você ser o herói único ali daquela pessoa? Não. Para você levar essa pessoa para aquele que realmente cura. Vem cá, já passei por isso. Sabe como eu me curei? Tem um homem na Galileia que cura. Tem um homem na Galileia que é humano, mas é Deus. Tem um homem na Galileia que chora, mas que também faz a gente se alegrar. Tem um homem na Galileia que anda em espírito e em poder. Vem cá, vou te apresentar o grandão da Galileia. Simples assim. O grandão da Galileia. Ele não volta mais frio depois da dor, porque essa é uma tendência que a gente tem. Agora eu sou o soldado invernal. Passei por todas as dores, o frio em pessoa. Ele não volta mais duro, ele não volta mais indiferente, ele volta cheio de compaixão. Cheio. Então nessa manhã seja cheio de compaixão. Que em nome de Jesus, os corações nessa manhã, Pai, comecem a transbordar de compaixão por aquele que está sofrendo, por aquele que tem dor, por aquele que está no leito. Nos capacita, Senhor, a amar o nosso próximo. Nos capacita, Senhor, a ser transmissores da Tua glória, transmissores da Tua cura, em nome de Jesus. Quem se recupera em Deus não volta amargo, ele volta mais cheio de compaixão. Eu e você somos vasos de barro, cheios de compaixão. Sabe por quê? Porque está escrito que o Senhor nos ungiu. Ele ungiu a mim e a você. Ele ungiu Jesus. Para quê? Ele derramou óleo em Jesus. Para quê? Jesus também era um vaso. Eu e você é um vaso. Para que está esse óleo? Para curar, para libertar, para destruir as armadilhas do inimigo, para restaurar as muralhas, para restaurar as cidades, para restaurar aqueles que estão quebrados. O Senhor me ungiu para consolar aqueles que choram, para trocar as vestes de tristeza por vestes de alegria, vestes de louvor. Você é o alfaiate da roupa da alegria que Jesus quer dar para o próximo. O Senhor te ungiu para isso. Muita gente passa pelo dia mal e muda para pior. Fica desconfiada, fica seca, fica dura, fica reativa, fica amarga. Fica com a alma amarga. E começa a dizer, agora ninguém mais me pega. Já fui traído na igreja, já passei por isso, já passei por aquilo, só confio em Deus. Agora eu e Deus, eu vou passar. A igreja, eu e Deus. Porque a igreja não é para olhar para homens, é só para olhar para Deus. Meias verdades. Meias verdades. A igreja é para você ter comunhão e olhar para Deus. E é para você ser imitador daquele que está caminhando com Deus. Como Paulo foi de Jesus, não é? Paulo me fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então como é que não é para eu olhar para homens? Paulo está falando para olhar para ele, para imitar ele. Que história é essa?
agora eu não sirvo mais, agora eu não me envolvo mais. Mas quando a dor é tratada em Deus, ela não vira amargura, ela vira óleo. Você é um derramador de óleo. Quando Jesus te cura, você vira um derramador de óleo. A dor entregue a Deus, ela vira compaixão. A dor guardada no orgulho vira amargura. Então, dor guardada em Deus vira compaixão. Dor guardada no seu orgulho vira amargura. Não seja amargo. Você pode ser sério, não tem problema. Mas tenha um coração doce. Um coração pronto para chorar por aqueles que choram. Um coração pronto para salvar aquele que precisa ser salvo. Jesus saiu do lugar solitário e viu uma multidão. Isso é maturidade espiritual. Porque no dia mal, porque o dia mal tenta fazer a gente enxergar só a nossa dor. A nossa dor grita: olha para você, olha o que fizeram com você, olha para o que você perdeu, olha para o que não aconteceu, olha para o que deu errado. Difícil, né? A vida. Aí é meio como o diabo com Jesus no deserto. Você não é Deus? Não? É, né? Então, se joga aí. Olha o que está te acontecendo. Cara, o Evangelho é duro. Ali em João 6, ou João 66, acho que é 66, Jesus está pregando e ele começa a falar: cara, se você quer andar comigo, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E daí as pessoas que estão em volta falam: cara, esse discurso aí é pesado demais, estou fora. E a multidão deixa Jesus. Imagina, Jesus era acostumado a ser rodeado pela galera. Do nada, não tem mais ninguém. E aí? E aí? Só que no meio disso, ele se volta para Deus e está tudo bem. E aí fala: se vocês quiserem aí, ó, discípulos, pode ir com eles, cola lá. E aí que vem a tão famosa frase: cara, para onde nós iremos se só você tem palavras de vida eterna? É isso. Deus restaura os nossos olhos para a gente ver além de nós mesmos. Então o Salmo 30 diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe amanhã. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. É isso que você precisa ter no seu coração. Vai vir um momento de dor, você precisa viver ele. Passa a noite chorando, está tudo certo, mas tem no seu coração uma certeza: a alegria vem pela manhã. Ela vai vir. Isso é uma promessa. Isso é. A alegria veio para João Batista? Nessa terra não. Mas quando ele acordou já foi no céu. Alegrão. Então, de qualquer jeito, ela vem pela manhã. Tem gente que não é curada na terra. Minha mãe teve câncer. Cara, todo mundo orou, bababá, bababá. O AP foi lá no hospital, orou por ela, a pastora foi lá, todo mundo foi bibibi. Bateu as botas. E aí? Ela não foi curada? A nossa oração não cura? Jesus não morreu na cruz para curar os enfermos? Porque está escrito, Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Deus mentiu. Ele não curou minha mãe. Mentiu. Não. Ele curou minha mãe para a eternidade. Imagina. Cara, é estranho a gente disso, mas a gente começa a rir das coisas também, no meio da desgraça. A gente acha coisas engraçadas. Então eu lembro que as últimas palavras da minha mãe ali foram se eu já tinha colocado água no iPad. A bilirrubina subiu para o cérebro e começou a delirar. E essa foi a última frase.
Você já colocou água no iPad? Meu irmão, na loucurinha dela ali, já foi para o céu e foi curada para sempre. E está na alegria do Senhor. E eu acredito numa coisa que poucos talvez nem parem para pensar ou acreditem. Eu acredito que você não está lá no céu esperando o outro morrer para te encontrar. Eu acredito que a gente vive no Cronos, existe o Kairos. Quando eu morro, eu saio do Kairos, que é o tempo humano, vou para o Cronos. E no Cronos, a palavra fala que tudo já aconteceu. Então, nesse exato momento, eu e você, se fizermos tudo certinho, a gente já está no céu e tudo isso aqui já aconteceu. Então, quando eu morro, num piscar de olhos, eu já estou de frente ali do trono do Senhor. Né? É num piscar de olhos. O arrebatamento vem. Pode ser de forma pessoal ou de forma coletiva. Num piscar de olhos, ele virá. Não é? Esta é a música e ela está certa. Tá? E aí, o texto ele não diz que o choro ele não vem. Ele vem, mas ele tem prazo. O choro pode passar a noite toda, mas não pode assinar o contrato de aluguel da sua alma. O choro não é dono da sua alma. Tem gente que deu ao choro o quarto fixo dentro da sua casa. Deu a chave, deu a cama, deu o armário, deu o controle remoto. A sua vida é o choro, é Lamentações de Zezinho. Se fosse Lamentações ainda seria bom porque é com Jesus, né? Mas é a murmuração de Zezinho, então, o nome do livro. Mas hoje Deus está dizendo, filho, a noite acabou. E está na hora de abrir a janela. Amanhã chegou. E com amanhã um novo dia. E com amanhã a alegria. E com amanhã novas horas de esperança. E com amanhã novas chances de refazer tudo. E com amanhã uma visitação nova, especial minha. E com amanhã eu curo a sua alma. Porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor é a luz. Sabe o nome da sua igreja? Alva. O que é a alva? É a primeira luz do dia. Ela é a primeira luz do dia. Sabe, a estrela alva ou d'alva, ela tem esse nome por causa disso. Porque ela é a primeira estrela que ilumina a manhã. Antes do sol chegar, já está amanhecendo. A estrela está brilhando forte ali. Estrela alva, a luz da alva. É o que traz alegria pela manhã. Você está numa igreja que não vem para te trazer choro. Ela vem para te ensinar a chorar com os que choram. Mas ela vem para te ensinar que só Jesus é aquele que vai te trazer a alegria de um dia claro, ensolarado. Que Ele é a primeira luz que aparece na escuridão. Ele é a primeira luz que aparece em meio à dor. Ele é a primeira luz que vem iluminar o seu caminho. A luz da alva. Ele é a estrela da manhã. Quando uma criança cai, ela chora. E está tudo bem. A Isabela está num momento de adaptação com o irmãozinho novo. Ela foi a que mais pediu o Davi. Isso isenta ela da dor de agora ter que dividir a gente? Não isenta, cara. Pode parecer que está tudo bem, mas por dentro é novo e dói. E toda hora, mamãe, mamãe. Eu estou no meio do supermercado, mamãe. Eu falo, filha, não adianta chamar a mamãe, fala papai que eu estou aqui pelo menos. Mamãe não vai aparecer porque você fica chorando, mamãe. Só que o mais legal, para fazer analogia com isso que eu disse, é que do nada ela para e já está sorrindo. Fala, filha, vamos ali. O que está acontecendo? Sei lá o quê? Não, como se nada tivesse acontecido, vamos. Entendeu? Cara, essa é a loucura da vida. Então uma criança cai, ela chora e logo depois ela vê o brinquedão e já sai correndo para ele. É assim, velho. Oh, ursinho! Já esqueceu que estava chorando. Mas depois de um tempo, o pai
limpa o joelho da criança, assopra, abraça e diz: agora levanta, vamos continuar. E aí ela vai correndo para o ursinho. O pai, ele não despreza o choro, mas ele também não cria o filho para morar no chão. Menina, obviamente, é diferente de menino, né? Então, Isabela cai, começa o chororô, aí diz: ai meu Deus, e o ai meu Deus assusta mais do que a queda, né? Eu tento ensinar minha mulher: não faz isso, tá tudo bem, né? Mas ela está chorando e a gente corre para ela porque ela é menina. Mas agora eu imagino o Davi, caiu, não chora, moleque, vamos lá, levanta aí, vamos. Da hora, ganhou mais uma tatuagem de cicatriz aí, vamos, não chora não. Mas mesmo assim, por dentro a gente está arrebentado. Meu Deus, será que machucou? A gente só não mostra. E Deus é assim também. Cara, Ele se importa com o seu choro e com o seu machucado. Ele acolhe a sua dor, mas Ele não alimenta sua paralisia. Na família, talvez você precise voltar a amar depois de ter sido ferido. Estava conversando com um amigo agora no hospital, ele foi visitar a gente. E ele que paga o aluguel da mãe e tudo mais. Só que aí ele botou a mãe num apartamento de um amigo dele, que ele pagou o aluguel, o amigo pediu o apartamento de volta, ele precisava fazer a mudança. Só que a mãe não queria sair de jeito nenhum. Queria, então ele me processa. Pô, mãe, o cara é meu amigo, não vou fazer isso, está no meu nome. Cara, a mãe surtou e começou a xingar o cara. Aí, imagina, ele chegou lá no hospital e falou: clima terrível, estou sem falar com a minha mãe faz 1 mês. Pô, por quê? Explicou a situação. Falou: eu não quero. É um homem de Deus, pô. Falei: cara, você está maluco? Você está maluco? Cara, você precisa ser o adulto da sala. Se sua mãe foi criança, agora você é o adulto. Meu, faz que não entendeu, faz que não viu nada. Mãe, te amo, tô indo aí almoçar e tá tudo certo. Você não sabe se sua mãe vai ser levada amanhã. E se for, você nunca mais vai se perdoar. Então vai lá falar com ela, seja adulto. Pode ter doído pra caramba, mas isso não te define. Agora, seja o pai da sua mãe e vai lá fazer que nada aconteceu. Na igreja, talvez você precise voltar a servir depois de uma fase pesada. Essa é a verdade. A gente está aqui para servir, para adorar a Deus, sim. Tem dias que a gente adora com o nosso serviço, tem dia que a gente derrama adoração, tem dia que a gente recebe, mas na maioria dos dias a gente entrega. E o seu trauma não pode te impedir disso. Na economia, no trabalho, talvez você precise voltar a tentar depois de um mês difícil. Na saúde emocional, talvez você precise voltar a acreditar que a alegria ainda vem pela manhã. Você pode ter sido desiludido pelo seu marido, pela sua mulher, por um namorado, por um homem, por uma mulher. Mas, cara, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. Nem red pill e nem feminista. Meu irmão, cada um é cada um e a alegria vem pela manhã. O Senhor tem alguém. Deus consola quem chora, mas também fortalece quem precisa levantar. E o texto continua e nos leva para a multiplicação dos pães, para terminar. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Aí Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes,
e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e as crianças. Imagina essa galera, uma galera comendo algo que não existia, e Jesus fez isso depois da dor. Um dos maiores milagres e que mais marca a história aqui na Bíblia. O milagre da multiplicação foi feito depois da dor de perder um amigão. Ele não ficou paralisado, ele pegou tudo aquilo que viveu, ele esperou a alegria chegar pela manhã, ele se compadeceu, ele curou, e aí ele andou, e ele pregou, e tendo pregado, ele chegou e fez milagre. Então tem um contraste poderoso aqui. João Batista morreu em um banquete perverso no palácio de Herodes. Guarda isso. No palácio de Herodes, uma mesa produziu morte. No deserto com Jesus, uma mesa produziu vida. No palácio de Herodes, pouco tempo atrás, num banquete, a cabeça de João Batista foi servida, a morte foi servida. Mas, num banquete no deserto, onde ninguém podia esperar nada, numa mesa com Jesus, o maior milagre foi servido. A vida foi servida, depois do momento da dor. No palácio, Herodes entregou a cabeça de João Batista num prato. No deserto, Jesus entregou o pão para uma multidão. No palácio havia excesso, vaidade e morte. No deserto havia pouco, gratidão e multiplicação. No deserto, não no palácio. O inferno ele pode preparar um prato de dor, mas Jesus prepara uma mesa de milagre no deserto. E isso, sabe para que aponta? Para o nosso dia de hoje, para a ceia. Porque a ceia também, ela nasce em uma noite difícil, não é? Ou era uma noite de alegria? Jesus sabia que ia para a cruz, e ali ele avisa os discípulos, e ali tem um clima terrível de ainda por cima, alguém vai nos trair. Traidor? Ah, faz o que você tem que fazer. E imagina o climão. Será? Jesus não instituiu a ceia em uma noite de aplausos. Jesus instituiu a ceia na noite em que foi traído. A mesa da aliança, ela foi preparada no ambiente da traição. Aliança, traição, opostos. Isso significa que Deus não precisa de um cenário perfeito para manifestar a aliança perfeita com você. Você pode estar no deserto, você pode estar cansado, você pode estar confuso, você pode estar atravessando o dia mal. Mas se Jesus está presente, como Ele está presente hoje, ainda não há pão, ainda não há milagre, ainda não há propósito, ainda não há missão, mas a semente ela só revela o que carrega quando é enterrada. No momento do luto, no momento da traição, no momento da tristeza, no momento que parece que o propósito já foi, que a missão morreu. Por fora parece o fim, parece sepultamento, parece perda, parece silêncio, mas debaixo da terra, Deus está trabalhando. Debaixo da terra, Deus está trabalhando. Tem coisas que você chama de enterro, mas Deus chama de plantio. Na família, depois de um dia mau, Deus pode gerar reconciliação. Na igreja, depois da luta, Deus pode gerar maturidade. No trabalho, depois da escassez, Deus pode gerar provisão. Na fé, depois da noite,
Deus pode gerar confiança que você nunca teve. Você não marcha porque não doeu. Você marcha porque Deus ainda é digno. Deus ainda é digno. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. O louvor vem. O nosso Deus ainda é digno em meio à dor. Mas eu sei que Ele está embaixo da terra, dando crescimento a algo poderoso. Eu sei que ali embaixo da terra não é morte, não é um caixão, mas é uma semente crescendo de forma poderosa. Eu sei que a alegria, ela vem pela manhã, o choro só dura uma noite. Eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele me leva a fontes de água tranquila. E Ele prepara um banquete para mim em meio ao deserto, em frente aos inimigos, em frente àqueles que estavam declarando que era o meu fim, em frente àqueles que estavam gritando a minha dor. O Senhor, o Senhor, o Senhor nos traz a vitória em um banquete. No palácio, o banquete da morte. No deserto, o banquete da vida. Na ceia, a ceia. Jesus. Aquela carne, aquele sangue, aquele pão e aquele vinho. Riantos toriana nabassos. A vida, a vida, a vida, a alva, Ele é a alva. Naquela mesa, onde uns diriam que é a mesa da dor, ali é a mesa da nossa salvação, ali é a mesa da vida, porque a vida está no sangue, e o sangue de Jesus ali foi servido para mim e para você, e instituído como um ritual, como um ato profético que nos traz vida todos os meses, todas as vezes em que nós nos reunimos para compartilhar do pão, para compartilhar da taça. Ele traz vida de volta. Ele faz lembrar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele nos faz lembrar que temos uma aliança, e que Ele mesmo dá o crescimento, e que Ele mesmo dá o livramento, e que Ele cura as nossas feridas, e que Ele nos enche de óleo. Ele nos enche de óleo para nos encher de poder e autoridade para curar, para libertar, para reconstruir, para pregar, para discipular, para estabelecer o reino dos céus na terra. Por isso, em nome de Jesus, que agora no seu coração o Senhor começa a visitar o quarto que você entregou para a dor. Você pode ir por fora, mas esse quarto está escuro, e a luz da alva nessa manhã vai visitar, vai clarear, vai curar, vai trazer a alegria e a vida de volta. Vai voltar a trazer a força, vai voltar a trazer o vigor, o senso de missão. Não acabou, só começou. A cruz foi o começo, de uma vida nova, foi o começo, de uma vida em Cristo, o começo de pessoas entrando no céu. O cenário de morte nos trouxe vida, o cenário da ceia, o cenário de traição nos trouxe a aliança, porque a aliança ela é feita no sangue. No dia mal, não se entregue à dor. Jesus se retirou. Você também pode chorar com Deus no dia mal. Recupere-se no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia mal, levante e marche para o próximo milagre. Levante e marche
para o próximo milagre. Depois da dor de João, veio um pão no deserto, um pão que veio dos céus, desceu ali naquele deserto e foi servido e se multiplicou. O milagre vem depois da dor. Então ouve isso, guarda no seu coração. Você não é fraco porque sentiu, você não perdeu a fé porque chorou, você não é menor espiritual porque se abalou, mas o Senhor hoje está dizendo: filho, chore comigo, filha, traga sua dor para o secreto, mas não morre no chão. Você não transforma a noite em identidade. Não permita que o dia mau escreva o fim da sua história. Ainda tem pão para multiplicar nessa casa, ainda tem enfermo para curar, ainda tem família para restaurar, ainda tem gente para alcançar, ainda tem propósito sobre a sua vida, ainda tem milagre depois do dia mau. O dia mau pode até te visitar, mas ele não tem autoridade para te governar. Nós não somos governados pelo dia mau, nós somos governados por Cristo. Nós somos cheios dessa luz que emana, nós somos cheios da alva. Feche os seus olhos enquanto toca o louvor. Nós somos livres. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O Arthurito, serve a ceia aqui para a galera, por favor. Nos trava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. No dia mau não temerei, no dia mau não me apavorarei, no dia mau não vou me excluir da presença do Senhor, mas no dia mau eu vou pegar o meu barquinho, vou navegar no oceano do Espírito, vou ter com o Senhor no deserto, e aí, logo depois, eu vou descer desse monte, vou pegar o meu barquinho de novo, vou para a beira, e ali tem uma multidão esperando cura. O livre, eu sou livre, nada além do céu. Abre para eles, tá? Obrigado, Abre. De Jesus. De olhos fechados, deixa o Senhor te ministrar o Espírito nessa hora. Se você está vivendo o dia mau, se você recebeu uma notícia que abalou a sua alma, se você tem tentado ser forte, mas por dentro está cansado, se você precisa parar de fugir e ir chorar com Deus, se você precisa se recuperar no Senhor, se você precisa se levantar hoje para marchar até o próximo milagre, eu vou fazer uma oração por você. Jesus, hoje nós trazemos diante de Ti, Senhor, os nossos dias maus. A gente não vai negar a dor mais. A gente não vai fugir. A gente
não vai performar uma espiritualidade, nada disso. Mas a gente também não vai morar no luto, na ansiedade, no medo e no desânimo. Senhor, cura a alma do teu povo, Pai. Senhor, nós precisamos ser curados para curar. Cura as nossas feridas. Estabiliza o nosso coração, Senhor. Restaura a nossa fé. Devolve a nossa compaixão, Senhor. E nos levanta para marchar até o próximo milagre. Reantos tories, em nome de Jesus. Família, agora a gente vai para a mesa. Para a mesa. E a ceia, ela conversa profundamente com essa mensagem. Porque a ceia, ela lembra a gente que o pior dia da história virou o maior dia de vitória da eternidade. Na noite em que João foi traído, na noite em que Jesus foi traído, não na noite em que foi aplaudido, não na noite em que estava tudo fácil, não na noite em que todos estavam fiéis, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e instituiu a mesa no ambiente da dor. Jesus entregou a aliança no ambiente da traição. Jesus revelou amor no ambiente da perda. Vamos tentar abrir isso aqui ao mesmo tempo que prega. Então quando você participa da ceia, você está declarando: o meu dia não venceu a aliança. A dor não venceu a cruz, a morte não venceu Jesus. E se ele venceu, eu também vencerei nele. Declara comigo: se Jesus venceu, eu também vencerei nele. Porque nele somos mais do que vencedores. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: opa, isso aqui é o rito oficial da ceia. Vocês perceberam? Aqui eu estou falando do livro de Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Mas, no texto que a gente estava lendo, o que Jesus fez quando pegou o pão ali na multiplicação? Tendo pego o pão, o ergueu, deu graça e o partiu. Igual, olha só. Partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pega o seu pão. Levanta o seu pão aos céus. Esse pão representa o corpo de Jesus entregue por nós. No dia mau, nesse dia de ceia, que vai ficar marcado na sua memória em nome de Jesus, você vai sempre lembrar: Jesus foi ferido para que você fosse inteiro. Jesus foi moído para que você fosse restaurado. Jesus já entregou o corpo para que você nunca atravessasse a dor sozinho. Comamos juntos. Obrigado pelo teu corpo, Jesus, dado a nós. Obrigado por ser moído naquela cruz para que a gente fosse restaurado. Pega o cálice. Esse cálice, ele representa a nova aliança de Jesus.
aliança que é mais forte do que a dor, no sangue de Jesus. A aliança mais forte que a dor, mais forte do que a perda, mais forte que a ansiedade, mais forte que a instabilidade, mais forte do que a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. O sangue de Jesus declara que o dia mau não tem a última palavra. Bebamos juntos. Mais um dia, Senhor, na Tua presença, mais uma ceia na Tua presença. Obrigado, Pai, pela aliança, obrigado por não ter nos abandonado. Repete comigo. No dia mau, eu não abandonarei a fé. No dia mau, eu corro para Deus. No dia mau, eu choro com o Pai. No dia mau, eu sou restaurado no secreto. No dia mau, eu me levanto no Senhor. E depois do dia mau, eu marcho para o próximo milagre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Levanta a sua mão direita para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada pessoa nessa igreja, sobre a congregação, que no dia mau vocês possam permanecer firmes, que a gente possa ir para o vale da sombra da morte, confiar que Ele está nos levando, nos guiando para um vale que tem pastos verdejantes e águas tranquilas, e que depois do choro vem a alegria, vem o testemunho, vem amanhã. Em nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção. Vai na paz, glória a Deus.